Vai. Vamos botar aqui o vídeo, o filme, né? Não acabou. Tem gente que acha que não vai acabar. Eu acho que sim. É uma revolução humana. Vamos assistir aqui o Spaca, o diretor aqui do filme. Ele está tentando, o Rafael Spaca, está tentando há anos fazer esse filme. E ele meio que detona mesmo, ele chama ela de figura maligna, aí a Lilian Aragão. Falou da história do doutor Renato, né? Sabe aquela história que falam que uma vez um taxista chamou ele de Didi e ele falou: Didi não, para você é doutor Renato. Diz que é mentira, nunca aconteceu isso no táxi, mas diz que a Lilian obriga todos os funcionários, qualquer visita dentro de casa que não seja íntimo, tem que chamar ele de doutor Renato, porque ele é advogado, ela obriga. Vamos ver aqui. Pós-seta. E que o Renato Aragão esconde uma filha LGBT, né? Que ele quase não mostra. Olha, a história é chocante. Aí minha amiga acha que o Rafael detesta o Renato. É real isso do Dr. Renato? É real e eu vou te explicar por que é real. Peraí que eu vou aumentar. O Renato, ele mora numa mansão, certo? Ele mora, e pouca gente sabe disso, mora ele, a mulher dele, a Lilian, a filha Lívia. Isso é que todo mundo sabe. Mas dentro dessa casa tem uma outra filha dele que chama Juliana, que eles escondem essa menina. A Juliana assim? foi adotada pelo Renato e pela Marta Rangel, que foi a primeira esposa dele. Eu vou chegar nessa história da Juliana, mas vou primeiro falar dessa questão do Dr. Renato. Então, se você mora numa mansão, cara, para limpar a casa não é fácil, você precisa de funcionário, certo? Para fazer comida, se você não tem... Detalhe o One Piece ali do lado direito, né? Que bonitinho. Então você precisa de funcionário. Então, quem chegava na casa do Renato, a Lilian falava assim, é o seguinte, ó, quando você for falar com ele, não é Didi. Você chama ele de Dr. Renato. Vem daí o negócio. Então não é... O Renato. Não foi o Renato que impôs isso. E também não é aquela lenda que fala... É verdade, não morreu de cirrose, morreu ia fazer transplante, não é isso? Do coração, eu errei isso. Falam aquela história que ele falou isso para um manobrista, Não. que o cara vai pegar o Tanto carro é que dele. nunca acharam esse manobrista. Mas tem essa lenda, não tem? Mas é mentira. É mentira isso. É mentira. Mas essa história do Dr. Renato existe. Que falam que o manobrista foi pegar o carro. Que foi demitido e tal. Isso não. Que aí ele falou, não, foi chamar ele de Didi? Não, Didi não. Mas assim, dentro da casa tem essa lei. É Dr. Renato. É uma regra ali imposta. Não chama ele de Didi. Isso quem pôs foi ela. Acho que depois que ficou mal falado isso aí, acho que hoje não deve existir mais isso, né? Cara, funcionário fala, imprensa. Claro. E aí ganha essa repercussão toda. Fala do Dr. Renato. Mas quem pôs isso foi ela. Voltando para a história da Juliana. Juliana Rangel. Ela mora com os quatro. Com os três, né? Com a Lilian, com a Lívia e com o Renato. Ela pouco aparece. Ela tem uma filha, mas hoje ela namora uma mulher. Obrigado, Marluz. A Juliana. Quando o Renato se separou da Marta, teve uma divisão de herança tal. Que a Lília já mentiu, falou na revista Caras que o Renato deu tudo para Marta. Mentira. Porque como se ele deu tudo para Marta, quando ele vendeu a RA, ele que vendeu a RA para Record. Certo? Não bate. Entendi. Então a Marta chegou e deu para os filhos algumas coisas. Para Juliana, ela deu um apartamento na Barra da Tijuca. Essa é a ex-mulher do Renato Aragão, que tinha bastante dinheiro. Vou contar a história da Juliana. Nesse período, o Renato ainda estava com a RA e falou para a Juliana, Juliana, é o seguinte,
teve um cara aqui, um funcionário, que me roubou. Coisa de milhões. Eu preciso de dinheiro para poder estancar esse rombo. Você vende o apartamento que sua mãe te deu e eu te pago em prestações? Pô, pro pai, eu falei, claro. Foi lá e vendeu. Por isso que ela foi para casa do Renato. Tá entendendo? Que loucura. Aí, até hoje não pagaram a menina. Caramba. Calote. Sabe quanto é estimada a fortuna do Renato Aragão? 160 milhões de reais. E agora, em fevereiro, no ano passado, uma cozinheira processou eles porque ela trabalhava lá há uns 4, 5 anos e nunca pagou a Lilian, que cuida de tudo, né? Da casa, ela que paga, ela cuida do dinheiro. E segundo essa... estava na ação trabalhista, ela falou que ela nunca pagou o 13º para ela. E ela vivia cobrando, falou, meu 13º, meu 13º. Que às vezes ela entrava às 8 horas, saía muito tarde. E a Lilian chegou uma hora e falou assim, não vou te pagar 13º. 160 milhões de reais, não pagar. Quanto que a mulher estava pedindo no total? 18 mil reais, gente. 18 mil. Ela falou, não vou pagar. Aí ela processou, fizeram um acordo, diz que a Lilian negociou, baixou para 10 mil reais. 10 mil reais, gente. Uma mulher que trabalhou anos lá. Ela fala, e aí? Ah, tô sem dinheiro. O Dedé outro dia falou que ele tinha 180 milhões. Não sei como que o Dedé sabe disso. Então, mas se eles estão sem dinheiro, quem tem? A Juliana, cara, e não é falar, desmerecer a categoria, nada, trabalha de Uber hoje. Não. Se você for buscar na internet, isso é fácil, ela fez vaquinha para pagar algumas coisas da conta dela. Inacreditável, né, gente? Porque ele vendeu, para quem não sabe, né? Ele vendeu os estúdios dele ali do... Tem um cara que disse que é o maior fã, vive atacando o Rafael, o nome dele é Carlos Dias, sempre tem um, né? Você sabe como tá o Dedé? O Dedé, que eu saiba, torrou todo o dinheiro aí com mulheres do job, com pinga, e depois faz o coitado, assim, eu perdi tudo. Eu sempre recomendo, assistam o filme sobre Mussum, feito pelo Ailton Graça, ator maravilhoso. A lenda, por causa do Dedé, sempre está chorando, porque não ganhava nada, não sei o que, é tudo mentira. Obviamente o Renato Aragão ficava com mais, obviamente ele pegou para ele, não é dono do nome Trapalhões, essa história que o Renato Aragão é dono do nome Trapalhões é mentira, o nome Trapalhões, como disse a Ali ontem para mim, é da Globo, é dona, não é do Renato Aragão. Até o nome Didi, a marca Didi não é dele, pode chamar de Didi porque é o apelido dele, personagem também, mas a marca não é dele. E o Mussum morreu milionário. O Zacarias também morreu muito rico. Então, essa história do Dedé ficar sempre fazendo coitado, e parece que o Renato Aragão que paga o plano de saúde dele, essa história não cola, viu? Essa história não cola. Dedé é jobeiro. Não, depois ele fica fazendo coitado aí, né? Obrigado, Pati. Conteúdos exclusivos e a live dos sábados, onde eu coloco vocês na tela aqui para ver a carinha de vocês. E voltando para a história aqui, só um podrezinho do Renato Aragão. O Renato, quando vende o estúdio dele, o estúdio não, aquilo gigantesco, que passaria a chamar REC 9, que foi onde fez as grandes novelas ali da Record, Tempo dos Mutantes. Ele vendeu, na época, acho que por 100 milhões para a Record. Foi a época que a Record estava fazendo a tal a caminho da liderança. E a Record é tão imitona da Globo que ela comprou um estúdio que não fica muito longe lá do Projac. E o Renato, quem negociou a compra foram os bispos da Igreja Universal. Romualdo Panseiro, Honorilton Gonçalves, acho que tinha o Ronaldo Ditini na época, foram eles que negociaram a compra. E eles eram loucos, doentes para conhecer o Projac. Os bispos da Record. Algumas pessoas já ouviram essa história aqui.
E eles ficavam pedindo pro Renato, pô, deixa a gente ir lá na Globo, deixa a gente ir na Globo, pelo amor de Deus, leva a gente. E o Renato, pô, como que eu vou fazer isso? E um dia ele aceitou, falou, vamos fazer o seguinte, vocês se fantasiam, vocês se disfarçam, e eu falo que vocês são meus parentes que vêm do Ceará. E foi lá uns 4, 5 bispos da Igreja Universal, na porta do Projac, tudo com chapéu de boiadeiro, cinto de cowboy, botina, como se essa fosse a roupa do cearense, né? E chamaram o Renato Aragão, que ele já tinha combinado, e o Renato não pode deixar eles entrar, pega o carrinho, tudo. E chamaram muita atenção porque estavam ridículos. E o Renato Aragão fez uma turnê com eles pelo Projac. E a segurança da Globo foi alertada. Falou, tem um bando de gente esquisita aí. E a Globo pegou as imagens, principalmente da entrada, e viu o Honorildo Gonçalves, identificou o Honorildo Gonçalves e o Romualdo Panseiro. Diz que o Renato Aragão tomou, isso é história que se conta lá, né? Tomou uma enrabada e diz que ele começou, a decadência dele na Globo começa depois disso. Que acharam que é uma puta traição, né? Levou para conhecer os estúdios da Globo, né? Bispo da Igreja Universal. Diz que os caras estavam ridículos, com chapéu de boiadeiro. Falei, isso é roupa de Goiás, isso não é roupa do Ceará. Verdade, essa história do Beto Carreiro, né? Passaram juntos em São José do Rio Preto. Eu conheci o Beto.